falar sobre a união do homem com a mulher, né, segundo a criação de Deus. Né? E isso que a Thalita falou é importante demais, porque hoje os relacionamentos de hoje em dia, eles estão sofrendo e sofrendo muito justamente porque um não se anula para o outro. Bom dia! Bom dia, amado! Sexta-feira! Dia de dar aquela curtida no final do expediente, aquele happy hour com a galera, né? Com a galera, né? Pois é. Com a mulher, com o esposo, com Ah, a ela me família. entendeu, né? Aquele shopping depois do trabalho com a galera do trabalho. Aí você chama a tua mulher, pronto, tá tudo certo, ficou tudo sensacional, cara. Uhum. Vamos curtir. Ih, ciumento. Vamos falar em ciúmes, né? O evangelho de hoje vai falar exatamente sobre casamento. Casamento à luz do coração de Deus. Temos uma pequena polêmica aí sondando o evangelho de hoje. Mas vamos lá, meu amor. Qual é o evangelho de hoje? Hoje o evangelho é Mateus 19, versículos de 3 a 12. E nós vamos destacar o versículo 5 e 6, que diz o seguinte: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Clássico. Quem nunca ouviu essa passagem num casamento, né? Se todos nós ouvimos isso. Que a gente se torna uma única carne, né? Somos um só na hora que nós temos Cristo como testemunha da nossa união e dessa vocação matrimonial. Essa é a vontade de Deus para a vida do homem e da mulher que tem a vocação matrimonial, né? É difícil a gente tentar entender o desejo do coração de Jesus, porque hoje a gente vive tantas realidades, né? Mas a luz de Deus é exatamente isso, que o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma esposa e a sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Né? E aí a gente entra na seara da polêmica que eu falei, que tá sondando aí, assim, pairando em cima desse evangelho. Porque hoje o mundo, né? Existem vários tipos de união, tá? Que não é a união que Deus criou, é homem e mulher, né? E olha só, galera, de boa, tá? Temos que respeitar, como a gente já falou aqui, inclusive, tá? O importante é cada um estar feliz, o importante é cada um ser cristão, não fazer o bem. Nós exatamente. Julgar. Como Jesus já disse, não devemos julgar, apenas amar. Então, e é nessa seara de amar e de se tornar uma só carne que a vida conjugal só vai ter a finalidade do coração de Deus se de fato eu morrer para mim para amar o Gustavo. Isso aí. E vice-versa. Não adianta numa relação cada um pensar de uma maneira com a sua individualidade sem se comprometer em ser uma só carne diante de Deus. É difícil, tem relacionamentos que não veem essa luz de Deus no caminho? Tem. Exatamente. E aí, aqui nesse evangelho comentado, a gente vai falar sobre a união do homem com a mulher, né, segundo a criação de Deus. Né? E isso que a Thalita falou é importante demais, porque hoje os relacionamentos de hoje em dia, eles estão sofrendo e sofrendo muito justamente porque um não se anula para o outro. Porque é impressionante. Tá certo que fisicamente são duas pessoas, são individuais, porém são uma só carne. Naquele momento que eles disseram sim no altar, na frente do padre, né, confirmando a vocação do matrimônio. Só que é o seguinte, as pessoas se tornaram uma só carne, só que não internalizaram isso no coração. Elas não vivem isso como projeto de Deus. Aí não adianta, meu amigo. Aí não tem santo que vai resolver. Não adianta rezar. Se vocês não se anularem, se vocês realmente não viverem como um só, não adianta, cara, porque vai ser muito difícil funcionar. Agora é o seguinte,
eu e a Thalita, eu tenho certeza que todos os casais cristãos que existem no mundo, a gente tem que lutar. Temos que lutar muito para poder manter o nosso casamento. A gente não pode, nas primeiras tribulações, nas segundas tribulações, nas terceiras tribulações, em tribulação nenhuma, permitir com que o nosso casamento acabe. Nós temos que batalhar, nós temos que suar, sabe? O casamento não é fácil, são duas pessoas completamente diferentes, querendo viver sob o mesmo teto, é complicado. Culturalmente, cada uma recebeu um ensinamento, uma doutrina a ser seguida, os seus costumes, as suas tradições, que cada um traz de sua família. Exatamente. Imagine isso se chocando, se moldando. A gente tem que se moldar segundo o coração de Deus. Isso, eu ia entrar nisso aí agora. Então, como é que vocês fazem para lutar pelo casamento de vocês e fazer dar certo? É com muita oração. Como a Thalita fala, joelho no chão, tá? E pedindo a presença de Deus constantemente no seu casamento. Aí, meu amigo, você pode ter certeza. Se você faz isso de coração, vai dar certo. Você vai segurar o teu casamento. Você vai fazer que o seu casamento seja um casamento maravilhoso, assim como o meu da Thalita é. A gente não acha que é maravilha, tranquilo, é paz, não. Nós somos tão fortes na fé, nós somos tão fortes com a presença de Deus entre a gente, que o mundo, que o coisa ruim, lá o pé de bode, quer destruir o tempo todo. Ele fica o tempo todo botando a gente à prova, o tempo todo trazendo tribulação pra gente. Só que quando você tem Deus aqui, ó, tem Deus bem aqui, bem onde Nossa Senhora tá aqui, ó, bem aqui, meu amigo, esse cara não tem força nenhuma, é zero de força. Às vezes a gente dá aquela, né, bate aquela boquinha, fica meio chateado com o outro, mais ela chateada comigo do que eu com ela, né, normal, eu entendo aí você em casa, eu sei como é, a mulher é sempre mais rabugenta, é impressionante. Então, porque o homem sempre que tem que falar, né, tá bom, amor, desculpa, o mais certo que esteja, se a gente não pede desculpa, a gente não tem paz, então é melhor pedir desculpa, meu amigo, pede logo desculpa, acaba logo com isso, entendeu? Então, a gente de vez em quando se desentende, discute, mas temos Deus aqui, e a desavença vai embora logo. Hoje o que a gente vê é que as pessoas deixaram de ver essa união com o coração de Deus. E fazem a união por convicções próprias, né? E fala assim, tem gente que já casa hoje e fala, se não der certo eu separo. E as pessoas esquecem de que elas estão assumindo um compromisso, não é para elas, é para o próximo. É para o outro, né? Então, assim, Deus me confiou na nossa vocação matrimonial, Gustavo, para que eu molde o Gustavo ao coração de Deus e entregá-lo a Deus muito melhor do que eu recebi, porque nossa missão é essa, nossa missão é transformadora de corações para Cristo, né? E aí eu falo assim, nossa, mas hoje tem tantas pessoas que vão lá, se comprometem, dão um sim diante do altar, diante de Deus e acham uma brincadeira. Essa não é a vontade de Deus para a família, porque nós estamos formando a primeira célula da sociedade, né? E nós escutamos no casamento que nós fomos sexta-feira, que falando assim, se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai bem, o emprego vai bem. Se a família vai bem, o clube vai bem. É isso mesmo. Né? Então, assim, nós precisamos entender que o que nós fazemos não é para mim, não é só para ele, é para nós. Porque nós vamos construir os frutos do nosso amor conjugal. À luz de Deus, ao coração de Deus. E a gente vai se estender um pouquinho hoje, porque eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com os meus pais. Meu pai e minha mãe são muito católicos e tem uma frase que nesse evangelho que marca muito e eles cansam de falar isso pra gente. Eles se casaram
Minha mãe chegou da lua de mel grávida e perdeu o neném, eu acho que com 6 meses. Ela caiu e perdeu o bebê. E meu pai achou que aquilo era um sinal de Deus falando que eles não deveriam ter se casado. E aí ele foi conversar com o bispo, com o diretor espiritual deles na época e ficou na Catedral de Brasília esperando a hora de ser recebido. E ali ele começou a fazer as orações dele, falando que ele iria pedir a anulação do casamento, né? E aí ele fazendo as orações, ele caminhando em torno do altar, ele passou a mão em cima do altar e pegou um panfleto. Estava escrito a frase: o que Deus uniu, o homem não separa. E aquilo foi uma lição para o meu pai, dizendo que no momento em que ele deu sim diante de Deus em se formar uma família, esse sim seria eterno para Deus, não para ele. Mas o sim que ele deu a Deus pela minha mãe. E assim eu quero que cada um de vocês pense no sim que vocês deram diante de Deus, mas principalmente em que Deus colocou essa outra carne junto com você, para que vocês se tornem um só. É lindo, por isso que eu casei com ele, né? Maravilhoso! Então é isso, amados. Sintam que a família de vocês, o casamento de vocês, a união de vocês tem que ser formado segundo o coração de Deus. É isso aí. Tá bom? Põe o Deus na sua vida conjugal que vai ser só sucesso. Isso aí. Beijo pra vocês. Fiquem até amanhã, Deus, fiquem com até Deus. Amanhã. Estivemos e Sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia.